Boa tarde, meus alunos. Agora vamos dar continuidade à unidade 3. Como eu havia falado, a unidade 3 ela vai falar mais sobre os protocolos, a funcionalidade deles, as vantagens, certo? Então, vamos compreender, vamos saber como compreender o funcionamento desses protocolos, o encaminhamento desses dados. Por exemplo, o protocolo IPv4 e as vantagens oferecidas por ele, também pelo IPv6, outro tipo de protocolo, que o IPv6 tem muito mais vantagem que o IPv4. Vamos conhecer também o sistema de documentos, né? Que no caso é hipermídia, www, HTTP, são os tipos de protocolos de documentos hipermídia. Compreender as funcionalidades e utilidades do protocolo FTP, né? Como eu havia falado, cada protocolo tem seus serviços, tem suas utilidades na rede. Vamos compreender também o funcionamento do DNS, outro tipo de protocolo muito importante. Compreender também o protocolo de serviço de e-mail, que é o IMAP e o SMTP. São os dois tipos mais importantes de serviços de e-mail. Entender esses protocolos também de acesso remoto, né? Que é o Telnet e o SSH. Tá bom? O conteúdo da unidade se resume em quê? Em sistemas de domínio, de nomes de domínio, que é o DNS, a web, né, que é o HTTP, que é o que eu havia falado na unidade 2, que é onde a gente usa para os serviços da rede de internet, o acesso remoto seguro, que é o SSH, a transferência de arquivo FTP, um outro que é bem comum, que é o que dá os nomes aos hosts nos ambientes Windows, que é o WINS. O mais importante, que é a atribuição dinâmica dos endereços IP, né? Que é onde você vai atribuir os endereços IP de cada máquina, que é através de quê? Do protocolo DHCP. Também vamos falar um pouco sobre a criação e agendamento de execução de scripts. E seja uma parte mais prática, como vai ser aqui um pouco rápida a nossa introdução da unidade 3, vocês vão estar mais a par isso aí ao longo das aulas, dos meses que vocês vão estudar, através de estudos aprofundados nesse assunto, através de pesquisa, através da leitura da apostila, que é a apostila que eu mandei no Google Drive para vocês, tá bom? Uma apostila muito completa da Rede ETEC, que é onde eu tirei esses assuntos dessas unidades, dessas 3 unidades. Então, são 2 apostilas bem completas. Inclusive, são de outros Pronatecs, entendeu? Que hoje é o nome Novos Caminhos, né? Então, vocês vão ver tudo isso aí. Então, não se preocupem. É uma disciplina. Vocês estão iniciando essa disciplina. É uma disciplina do nível técnico que vocês estão, um curso técnico, então não precisa ser tão aprofundado o assunto, tá bom? É só vocês saberem as teorias, as características, para que serve, qual a melhor opção, enfim, né? A prática vem depois da teoria, então primeiramente vocês têm que entender o assunto, tá bom? Eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, então vamos acelerar aqui um pouco. Vou fazer umas leituras dos slides aqui, pincelando algumas coisas mais importantes, certo? Vamos falar também a atualização de sistemas, né? Que todo sistema tem que ser atualizado. Vamos lá, o protocolo DNS. Vocês sabem que isso é um protocolo, um dos serviços mais importantes da internet, porque é onde eles dão os nomes dos domínios do computador. É um sistema de gerenciamento de nomes, certo? Eles são distribuídos e responsáveis pela conversão dos nomes nas páginas da web. Ou seja, se você digita www.google.com.br, significa o quê? Que estamos nos referindo às informações contidas lá no Google, né? No caso, que eu estou dando exemplo, aí já é outro, aí é o IFS, é um outro site. Então, esse IFS identifica a organização, né? No caso, o Google também é a organização onde estão contidas essas informações do site.
No caso, .com.br. O .com, ele é relativo à instituição educacional. No caso aí, desse EDU. No .com, ele já abrange geral, né? E o BR é baseado no código do país. País BR, Brasil, conhecido no domínio geográfico. O modelo de TCP/IP, ele possui 2 níveis de DNS, o primário e o secundário. O DNS primário é o principal. Quando digitamos a URL na página web, esse primário é localizado localizamos a página solicitada através do navegador. O DNS secundário funciona da mesma forma que o primário, porém é utilizado quando este não é encontrado. Aí ele oferece mais segurança, ou seja, o secundário dá mais segurança do que o primário, né? O www, HTTP. Esses dois protocolos, eles se casam, eles andam juntos. É um conjunto, a internet é um conjunto de computadores interligados por redes, não é? Então, ele tem um propósito de compartilhar informações. Então, era um conjunto de redes que utiliza o TCP/IP. Mas, no início da internet, as informações eram acessadas de forma de texto. Então, o World Wide Web, que é o que significa, ou seja, ainda é web, que foi criada pelo físico, né, Tim Berners. Ele propôs um sistema de hipertexto, né, no qual aponta para uma palavra ou frase. Então, isso é um pouco da história. Não vamos levar muito à frente, vocês podem ler depois. Mas, em si, eu falo, o browser ou navegador é o programa cliente instalado em nossas máquinas para ter acesso à internet. Existem vários tipos de navegadores, você sabe, né? O mais usado é o Google Chrome, por exemplo, Internet Explorer, sei lá, dependendo do cliente, da rede, da empresa, enfim. Então, isso aí é um pouco pessoal. Então, vamos lá. Falando sobre browsers e navegadores, né, na internet, que fornece esse tipo de arquivo. E também, além de transferir esses arquivos, eles autenticam o usuário e gerenciam arquivos e diretórios. Olha, o DHCP, imagine um profissional de TI gerenciando uma rede com ou sem computadores. Então, imagine gerenciar centenas de computadores configurando TCP/IP manualmente. Em cada computador envolveria muito tempo, né? E uma equipe técnica maior para efetivar esse trabalho. Atualmente, as empresas estão migrando aos poucos para o protocolo IPv4, do IPv4 para o IPv6, que é o melhor. Como eu havia falado, a reconfiguração desse dispositivo pode até ser mais rápida. Sim, pode, mas o protocolo DHCP é a abreviatura do Dynamic Host Configuration Protocol, ou seja, protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede. É um serviço intensamente utilizado para utilizar as configurações de rede dos dispositivos que estão utilizando o protocolo TCP/IP. Então, para não ter que ir em cada máquina configurar esse TCP/IP, já pensou? A gente configura o DHCP, entendeu? Para poder gerar cada IP de sua máquina, um IP válido para cada máquina. Sem utilizar esse protocolo, o profissional teria que configurar toda a máquina manualmente, que está conectado com a rede, né? Que é denominado pelo protocolo do host, como host. O exemplo, por exemplo, diz um servidor DHCP que aluga um endereço de rede para um cliente por um período finito de tempo. O servidor especifica o aluguel quando ele aloca o endereço. Durante o período de aluguel, esse servidor não alugará o mesmo endereço para o outro cliente. Isto é, quando o computador recebe esses dados DHCP, ele configura a rede do cliente. Ele configura a rede toda, sem precisar de ir máquina em máquina configurar o TCP/IP. O usuário não precisa configurar o endereço IP, a máscara da rede, o GET, o DNS, pelo DHCP ele já faz tudo. Tá bom? Então, o sistema operacional Windows, né? Os outros Windows que a gente já viu, o Server, o 2008,
eles possuem esse serviço de DHCP. Para ele funcionar, é preciso instalar esse servidor de DHCP através do Active Directory. Após esse procedimento, o administrador de rede configura, né, para cada máquina essa faixa de IP, a máscara de Getio, a máscara de subrede, o Getio, tá? Então, para a gente instalar isso na máquina, configurar esse serviço de DHCP, precisa saber o tipo de Windows que está na máquina, para entender, para saber qual irá utilizar, ser instalado para cada Windows. Por exemplo, o Windows XP, ele vai ter o próprio servidor DHCP a ser utilizado para aquele Windows XP. O Windows Vista também terá o seu próprio servidor DHCP para ser instalado nele. Então, o termo cliente descreve as estações de trabalho que estão obtendo configurações a partir do servidor DHCP. Durante essa inicialização de uma estação de trabalho, é estabelecida a comunicação pela rede. Dinamicamente, a estação recebe todas as configurações do TCP/IP definida pelo administrador. E aí sim, vai estar configurado. Recebendo essas informações do servidor DHCP, com certeza vai ser configurada toda a rede, sem precisar de máquina em máquina. Para atualizar um software, né, funciona sem parar o programa. Não é obrigado a parar o programa para fazer uma atualização do software. Pode não ser um evento tão dramático em seu computador doméstico, mas uma verdadeira dor de cabeça para os técnicos, que precisam manter eles rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma dor de cabeça tão forte que muitos deles não se arriscam a adotar as atualizações. Tem atualização de computadores que passa assim, metade do dia, né, atualizando. Aí tem muita gente que tem medo, né, de mexer naquele time que está ganhando. Enfim, aí fica com medo de dar um bug na máquina, né, atualizando essas novas versões não serem compatíveis com a máquina. Aí tem esse problema, tem um lado ruim, né, é que as empresas, esses sites e usuários ficam expostos a esses ataques. Então, rodando versões menos seguras, vai estar muito mais vulnerável à existência desses ataques, né? Mas, em compensação, eles têm um medo, né, de ser apagado alguma coisa, como ele diz, mexer em time que está ganhando, né? Então, mas tem que ser atualizado o software. Então, enfim, é uma disciplina, é uma unidade mais rápida, porque ele fala mais aprofundado dos DNS, HTTP, FTP, ou seja, os protocolos mais utilizados, né, para acesso à nossa rede. Então, seria bom que vocês dessem uma lida nesse assunto. Na apostila que eu falei, ela está mais aprofundada, tá bom? E aí, bons estudos, espero que vocês leiam muito, tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar, que a gente entra em contato, a gente acessa a internet para pesquisas, maiores pesquisas, livros, apostilas, artigos, onde eu mandei. E desejo um bom estudo para vocês, presencialmente aí, que estamos à distância, tá bom? E muito obrigada.